Fala aí, pessoal. Esse vídeo não vai ter telinhas aqui, não. É mais uma explicação, assim, né? Por que que eu tô fazendo vídeos assim? Eu gosto de explicar com desenhozinhos, assim, é o meu jeito de ser. Eu gosto muito de ensinar, de explicar, tenho essa tendência aí a professor. E, e aí, o que que eu faço muito no meu dia a dia, e eu me pego fazendo isso, é compartilhando tela e explicando alguma coisa para alguém do trabalho, numa mentoria e tal. E aí eu decidi gravar vídeos assim, tá? Então, eu sempre faço alguns paralelos, e eu vejo que o pessoal gosta bastante dos paralelos de tecnologia com construção, com vida, com... Enfim, e eu quero falar sobre a inteligência artificial, só que eu quero falar de uma forma diferente. Eu vejo muita gente falando de inteligência artificial, as novidades, tudo que está saindo, tudo, só que são vídeos que têm prazo de validade, porque daqui uma semana a IA mudou, veio outra empresa, veio outro boom, e para mim a inteligência artificial ela é muito maior do que isso. E eu quero falar sobre isso, aonde a inteligência artificial pode ou não chegar, não é o impacto. Não quero falar fazer previsões de onde ela vai chegar, mas eu quero fazer o impacto, a grandiosidade da inteligência artificial na vida e como a gente pode tirar proveito disso, tá? Então, tem alguns vídeos techs aqui, provavelmente eu vou continuar fazendo porque eu trabalho com isso no meu dia a dia, então tem algumas dicas que realmente eu vou trazer aqui para vocês. Mas esses vídeos assim mais de filosofar sobre e fazendo paralelos com vidas, profissões, empresas, cargos, eu vou trazer nesse formato. Vão ser vídeos maiores. Eu não faço edição, é muito difícil, eu perco muito tempo fazendo edição. Então eu vou trabalhar aqui sem edição. E nesse esqueminha de a câmerazinha aqui embaixo, sempre mostrando a data e hora do vídeo, eu vou sempre deixar ali. E, e como eu estivesse compartilhando tela, conversando com um amigo aqui do trabalho e, e ensinando e compartilhando, como eu sempre faço, tá? O meu maior objetivo aqui é. Eu vou colocar isso como um propósito. Eu quero trazer um vídeo de GitHub, de Git, né? Como um propósito. Mas eu tenho um propósito, uma missão aqui, que é tirar os meus pensamentos, né, dessa cachola e prazer externalizar eles, tá? Então, esses vídeos é para eu poder treinar minha inteligência artificial. Então, vocês estão olhando aqui a tela, eu uso o meu Obsidian, tá? Então, eu tenho aqui um segundo cérebro, junto com a inteligência artificial. Então, eu faço os meus relatórios, venho mapeando, e eu vou gravar isso aqui para vocês. Eu estou ainda em fase de testes, tá? Mas tudo que eu faço, a minha vida está sendo toda documentada aqui. Então, tudo isso dá insumos e não só de diários, assim, mas tanto a minha parte de biografia, conhecimento, minhas escolhas de vida, tá tudo sendo desenhado e mapeado aqui, tá? E o que que acontece? Deixa eu achar aqui de novo onde eu tava. Peraí. Esse aqui, pronto. E o porquê que eu tô fazendo isso, tá? É, eu descobri recentemente que eu tenho TDAH, é, superdotação, então por isso dos pensamentos aí meio doidos. é, superdotação barra altas habilidades, né? Enfim. Descobri também a lexitimia, então assim, eu tenho dificuldade de interpretar sentimentos e é uma coisa muito difícil. Eu sobrecarrego muito a minha esposa. Eu não tenho amigos ali para não converso de sentimentos com pessoas, não gosto da maneira que eu não gosto de falar, né, de colocar isso para fora. Eu também não gosto de escutar. Não gosto de ficar escutando probleminha, assim. Acho que cada um tem o seu, então eu tenho essa dificuldade, tá? E aí eu fui vendo que tem outros paranauezinhos aí e não deixava eu gravar isso como... Esqueci agora, mas eu tenho alguns erros de português, eu coloco uns S aí onde não existe, e isso me deixava muito mal.
e, e não deixava eu gravar vídeos assim, né? E aí, quando eu fui descobrindo essas coisas na minha cabeça, eu fui vendo o quanto eu tenho para oferecer, quantas coisas legais eu falo, e por medo de me expressar de uma forma errada, ou falar uma frase errada, ou eu não fazia isso, né? E aí, quando eu comecei a montar esse meu segundo cérebro, eu preciso alimentar isso, tá? O meu propósito maior é eu montar a minha inteligência artificial dentro da minha máquina, onde eu tenho total acesso e protejo esses dados, tá? Então, tudo que eu mostrei aqui está salvo no meu computador, no meu pendrive, no meu HD externo, e o meu objetivo é montar um- uma personalidade minha que eu possa deixar para minha filha, tá? Então ela, quando eu morrer, ela vai poder trocar ideia comigo. Então, sobre o que eu penso da vida, como eu penso as coisas, ela vai poder trocar essa ideia comigo. Só que se eu não treinar a minha IA, se eu não tirar a minha forma de pensar, as minhas crenças, os meus embasamentos, a minha história de vida da minha cabeça e deixar para que a IA possa entender isso dentro de uma base reg ou não, enfim, não importa tecnicamente, é, se eu não fizer isso, ela nunca vai conseguir. Então, com esses vídeos, o meu maior objetivo é montar esses vídeos, pegar as transcrições, trabalhar elas para que a IA consiga usar ali no dia a dia, e aí montar a minha personalidade, as minhas tomadas de decisões, e com isso montando essas skills, digamos assim, né? E, e aí deixar a minha personalidade, a minha mente para minha filha um dia poder trocar ideia comigo quando eu não estiver mais aqui. Então eu uni nesse canal aqui um propósito de deixar para minha filha depois da minha existência e também compartilhar o conhecimento, como eu falei, a superdotação, né? Eu descobri agora que é isso, né? A minha visão de mundo com tecnologia é legal, porque a minha esposa fala isso e eu acredito muito nela. E a gente começou a gravar isso e soltando ali com o público dela e teve uma aceitação muito boa. E eu vi que o pessoal realmente gosta disso. Então eu decidi me expor aqui, sair do pensamento técnico que tem milhares de pessoas fazendo, como fazer fluxos e automações, e trazendo de fato um como a IA pode te ajudar na sua vida, o impacto disso a longo prazo, olhando para as empresas, mercados financeiros, tudo que é um pouco das minhas skills, e também o como a IA pode te ajudar no seu processo de autoconhecimento, para as pessoas que têm dificuldade, que nem eu, de lembrar das coisas por causa do TDAH, colocar aqui, que nem eu faço nos meus relatórios diários, e a processa ali para mim, então hoje eu sei o dia que a minha filha começou a nadar, quando ela andou de bicicleta. Claro que isso a gente tem um trabalho de fazer, né? Ir alimentando isso. Então, para não ficar tanto tempo escrevendo, eu mando áudios para mim e já transcreve, organiza lá, coisas de trabalho. Então, estou fazendo algum projeto, eu mando essas lembranças. E aí eu olho para o meu passado, para minha semana, para o meu mês e eu sei as coisas que aconteceram. Se eu não faço esse processo, cara, eu não lembro o que eu fiz na semana passada. Eu não lembro do que eu fiz no mês passado. É, eu já entrei num limbo de 3 anos na minha vida de não lembrar o que eu fiz nesses 3 anos. Tipo, passaram 3 anos da minha vida e eu não sei o que eu fiz. Entendeu? Então, assim, é um problema que eu tenho e a IA está me ajudando a lidar com isso, tá? E para quem quiser me criticar porque eu faço isso, fique à vontade. Abra um espaço para um debate para a gente poder conversar. Se for agressivo já de cara, vai para o espaço, que eu não ligo para você. Mas para quem quiser conversar e entender mais, chega aí, manda aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Posso explicar mais tecnicamente, tenho conhecimento para isso, mas eu estou querendo sair um pouco do técnico e ligar o humano à inteligência artificial e fazer esses paralelos.
quando eu comecei a... Eu estudei um pouco mais da inteligência artificial, e quando eu entrei nesse processo de fazer a minha avaliação neuropsicológica, e eu comecei a entender um pouco mais de neurociência, de tomada de decisões, esses paraneuzinhos que vem na cabeça. E aí eu comecei a entender a construção e a equivalência do cérebro digital com o cérebro humano. Então, quando a gente olha para a massa de dados, quando a gente vai olhar para um banco vetorial onde armazena os dados, eu consigo cruzar com coisas humanas. Então, vou fazer um outro vídeo sobre isso, mas é aquela coisa, né? O algoritmo da vida. Você fica grávida, você começa a olhar para as pessoas grávidas, começa a aparecer lojas de bebê. E isso não é, a gente não está falando de Instagram, de redes sociais, a gente está falando da vida. Ou você decide comprar um carro vermelho e começa a aparecer esses carros, sabe? E como que a tecnologia conseguiu copiar isso, exatamente isso. Porque você tá ali na rede social, você pesquisa uma coisinha, daqui a pouco tudo começa a aparecer. Então, meio que eles hackearam isso da vida e trouxeram isso para o digital. E aí eu faço, como programador, né, eu faço a lógica inversa. Como que eles construíram isso? Qual foi a base dessa construção? E aí, nessa lógica reversa, eu consigo enxergar como isso é aplicado na vida. E aí eu começo a entender um pouco mais da vida. Como eu falei, por causa da Lextimia, eu não entendo muito sobre sentimentos e como eu não falo muito sobre isso, fica difícil de entender algumas coisas. Então, quando eu entendo do digital e trago para o lado humano, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Então, é sobre isso que eu falo, tá? Então, esse canal aí, para quem já segue e não curtir esse tipo de vídeos, se quiser se desinscrever, fique à vontade. Mas quem quiser chegar e curtir esses novos vídeos, meu, vai ser muito bem-vindo. Eu gosto muito de falar dessas coisas e quero ensinar também, né? Então, vai ter provavelmente alguma coisa assim de como fazer um segundo cérebro, como construir alguma coisa. Talvez eu entre em papos um pouco mais técnicos, mas eu não quero que seja aquela coisa chata técnica e também não quero ficar fazendo vídeos momentâneos, tá? Eu quero fazer uma coisa mais atemporal, porque o que está sendo feito agora, 2025, 26, a base é a mesma para 2030, tá? Coisas novas vão chegar, com certeza, mas a base da IA vai ser a mesma para sempre, tá? Só vão melhorar o que já existe, deixando mais rápido e mudando conceitos. Mas essa é a base. A gente está vivendo uma revolução e eu quero falar sobre isso. Eu quero documentar essa trajetória, tá? Então, seja muito bem-vindo. Vamos falar de coisas loucas da vida junto com inteligência artificial. Eu tenho bastante vídeos aqui que já tem uns 3, 4 vídeos nesse formato que eu estou soltando. E é isso. Se você quiser entender um pouco mais sobre vida, inteligência artificial, cruzamento de empresas com pessoa e propósito de vida, sinta-se à vontade, chegue mais, pegue um café e vamos conversar. Valeu, pessoal. Se inscreva no canal, deixe um comentário e vamos para cima. Falou!